Para uma análise política, a começar por este tema, são nossas convidadas Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, Rita Matias, do Chega, e Aline de Bovinca, professora universitária. Boa noite às três, obrigada pela presença. Rita Matias, este propósito não reconhece que às vezes há uma certa precipitação na colocação de imagens nas redes sociais ou mesmo de reação a determinadas polémicas em que o Chega pode sair prejudicado? Sinceramente não, a não ser que estejamos disponíveis para falar nesse tipo de imagens manipuladas em toda a linha. E aí estava à espera de ver Joana Mortágua a travar outro tipo de combates. Por exemplo, a violência com base em imagens que é praticada contra mulheres, sendo que as mulheres de direita têm sido as mais penalizadas. Aquelas imagens que colocam Rita Matias com um avental, com imagens de sátira dentro de uma cozinha. Aquelas imagens que... André Ventura tem publicado uma imagem que sabe que é mentirosa. Mas eu não tenho... Em primeiro lugar, é um líder de um partido. A Joana Mortágua tem uma representante no Parlamento, que não sei o nome, agora está a substituir a sua irmã. Essa mesma deputada pode interpelar André Ventura e fazer-lhe a questão diretamente. Eu não sou a advogada de defesa de André Ventura. Não conheço essa imagem, sabe porquê? Passei o dia a trabalhar com vários compromissos. Não tenho permissão andar a ver o que é que foi publicado ou não nas redes sociais. Nem o que é que dizia, se era em tom de sátira, se era em tom de brincadeira. Mas também permita-me que lhe diga, se há uma imagem em que associam flotilha a brincadeira, é porque se calhar há muita brincadeira que se tem passado na flotilha. Imagens de pessoas a consumir substâncias com efeitos psicotrópicos, que Israel está a ameaçar a flotilha. Imagens de pessoas em Ibiza, tão preocupados que eles estão com Israel e com outra mentira, já mais do que mentira. Tão preocupados que têm uma Miss T-shirt molhada, uma tal Miss espanhola. Que não é mentiras, é verdade. Nós já vamos falar dessa. Vamos avançar então para a questão da habitação. Já agora, no âmbito do debate que aqui tivemos a semana passada, a Joana Mortágua também quis mostrar uma imagem minha com um lenço não era manipulada, mas depois não quis publicar, por exemplo, a resposta. Isso é uma manipulação, onde eu assumi que até tinha uma posição em tudo contrária à do meu partido, que até sou uma voz dissidente e tenho muito orgulho disso. A Joana Mortágua não o partilhou nas suas redes. Sabe o que é que permitiu? Sabe o que é que permitiu? Só se for enganada é que eu publico alguma coisa que seja falsa. Um conjunto de mensagens absolutamente condenáveis de pessoas que, motivadas pela Joana Mortágua, até achavam que eu tinha a posição do meu partido. Que a imagem era pública. Portanto, lamento imenso que a Joana Mortágua, que seja aqui a arauta da defesa da verdade, dos bons costumes na internet, quando lhe dá jeito para criar mais seguidores, porque tem menos seguidores que a Rita Matias nas redes sociais e sabe que quando coloca o nome Rita Matias consegue mais tração, aí neste momento já não há problema de partilhar a verdade ou meia verdade. Portanto, sinceramente, Joana Mortágua, se não quer lições de moral, não tente dar nem pregar aos outros. Rita, e dizer que as rendas vão aumentar por culpa também do voto do Chega? Ou vai estar contra esta lei? A Joana Mortágua estava tão preocupada em fazer a imagem no Paint ou num servidor qualquer que tenha para brincar aqui neste debate televisivo que se esqueceu de tentar ouvir aquilo que foram as intervenções, nomeadamente da nossa porta-voz na matéria, a deputada Marta Silva, que disse que vê com bons olhos o sinal político que é dado, de preocupação com a habitação, mas critica algumas das medidas e pede que as medidas vão mais longe. Porquê? Porque desde 2014 os preços das rendas subiram cerca de 176%. Já os preços das casas, 135%. Há uma conta muito fácil dos portugueses fazerem lá em casa. De 2014 a esta parte, houve mais tempo de governação socialista com o apoio do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português do que tempo de governação à direita, mesmo que até seja uma direitinha. E, portanto, sinceramente, a Joana Mortágua, em vez de vir aqui com tanta basófia falar sobre as propostas que Luís Montenegro está a trazer agora a debate, devia dizer assim, olha, meia culpa, todas as medidas que nós tomamos de imposição de tetos máximos, de confisco, de expropriação, todas estas medidas que nós tomamos fizeram com que os senhorios tivessem medo de colocar as suas casas no mercado de arrendamento e levou a uma retração. E, num cenário onde a construção não é fantástica em Portugal, pelo contrário, construímos menos agora do que na última década do Estado Novo, se calhar teve um impacto que merecia um pedido de desculpa. Por isto, o que é que nós dizemos? Vemos com bons olhos olharem para os inquilinos e perceberem que é preciso aumentar as deduções. No entanto, Luís Montenegro fala apenas em 2026 e 2027. Quem coloca uma casa e quem quer arrendar vê isso como solução. Não pensa arrendar por um ano. Muitas vezes pensa isso como uma solução. É o regime fiscal para vigorar até 2029. A indicação que tenho é de 2026 a 2027, no caso concreto das deduções para inquilinos. Mas admito que possa estar com um lapso. O que eu percebi foi que até ao final da legislatura. Não foi essa a indicação que aqui tenho, mas até admito que possa ser. Ainda assim, há muito mais que pode ser dito.
aquilo que a Joana Mortágua dizia em relação à redução da taxa de IRS para senhorios que pratiquem rendas moderadas. Que conceito é este de rendas moderadas com mais de 2.000 euros de renda? Não sei para quem é que isto é moderado, mas certamente não são para os jovens portugueses que ficam... Estão de acordo. Estamos de acordo na avaliação deste tema. No Parlamento é que vamos ver. Simplificação de licenciamentos, tudo muito bonito, mas depois ficam a faltar outros passos. Um dos principais problemas no que toca a olhar para senhorios e para arrendatários é a necessidade de termos uma justiça mais célere. Neste momento, quem prevarica, seja do ponto de vista dos senhorios, seja do ponto de vista dos arrendatários, alguns deles até ocupas, não têm uma justiça célere que dê resposta a isto. Por outro lado, falaram em Sintra. Porquê é que o Governo não tenta criar ferramentas homogéneas a todas as câmaras municipais? Uma empresa que esteja disponível para construção acessível, para jovens, para casais, para famílias. Se quiser fazer um processo na Câmara Municipal de Sintra, tem que lidar com determinadas burocracias e regulamentos. Se quiser ir para Lisboa, para Oeiras, para Cascais, outros completamente diferentes. Isto promove a corrupção, isto promove atrasos, isto promove, sobretudo, atrasos de vida. Desburocratizar também é um dos objetivos do Governo. Exatamente, mas não deram qualquer linha, nem qualquer direção para podermos olhar para os municípios como uma aposta certa. É que não há soluções perfeitas que partam do Governo Central sem olharmos para as autarquias como a chave para resolvermos este problema no mercado da habitação. Descontos no IVA de construção de casas de 600 mil euros. Não sei qual é a família de classe média portuguesa, trabalhadora, que consegue comprar uma casa de 600 mil euros de tal forma que não está a par dos preços na construção. É que hoje em dia qualquer casinha consegue chegar a esses valores. Rita Matias, e para o salário médio de um português, para o Chega é normal que estejamos a falar de preços na ordem de mais de $500 mil de casas e cerca de 2.300 euros de renda? Não é de todo normal, tanto que essa era a nossa crítica. Compreendemos que o Governo, por um lado, seja consciente e tenha noção de que esses são os valores que estão a ser praticados. E já não é só em Lisboa, e já não é só no Porto, é nas regiões ao redor. Portanto, se queremos que a medida chegue, de facto, a famílias, e que chegue a famílias comuns, temos que perceber que não podemos pôr os tetos nos 200 mil. O que é que se constrói com 200 mil euros hoje em dia? Ou com 300 mil? Não se constrói nada. Sinceramente, não se constrói nada. Agora, a Joana Mortágua decidiu isolar, e eu não tenho permissão de defender o Governo. Pelo contrário, já apontei as suas críticas. Agora, não podemos achar que o problema da oferta e da procura de casas se resume a esta medida pontual da baixa do IRS para senhorios. Mas ela não é pontual, ela é sistémica. Por outro lado, há outras medidas para colocar mais casas no mercado. Olhar para património devoluto, vemos com bons olhos. Flexibilizar prazos de licenciamento, vemos com bons olhos. Só temos pena que isto não passe de pontos num PowerPoint ou num documento sem concretizar especificamente em que medida é que os prazos vão ser acelerados, em que medida é que vão desburocratizar concretamente. E não houve grandes explicações, nem espaço a perguntas para percebermos de que forma. Ontem, no debate do Estado da Nação, houve um aceno a este tema sem concretizar, hoje novamente sem explicar concretamente de que forma é que vai ser feita. E por isto, neste sentido, o Chega alerta e diz, de facto, como avisámos em relação à garantia pública, somos favoráveis, isto ajuda a que jovens possam adquirir a sua casa, mas tem que existir depois uma disponibilização de terrenos para construção e uma disponibilização de meios para termos mais casas no mercado, porque sabemos que é a lei da oferta e da procura, uma lei que o Bloco de Esquerda tenta ignorar, a lei do mercado, mas é o que acontece. Portanto, se queremos que as rendas baixem naturalmente, temos que dar garantias que as pessoas podem vender e podem ter as suas casas disponíveis para arrendar, e isto não é feito. Naturalmente vamos trabalhar em cima da lei da imigração. Não há dúvida que nós temos que mudar as leis de imigração em Portugal. É preciso garantir medidas efetivas de integração. De integração. Olha, a Rita sabe que há uma coisa chamada a lei da oferta e da procura. E a nossa economia chama imigrantes. E, portanto, pena é que tínhamos mais de 500 mil sem fazer nada. Há 500 mil imigrantes que estão desempregados. E qual é a fonte? Qual é a fonte dos seus números? Fundação Francisco Manuel dos Santos. 500 mil imigrantes sem fazer nada. Até é mais. 500 mil sem fazer nada? Exatamente. Isso é de facto um número. Pode ir pesquisar. Isso é um número estonteante. E não é imenso? 500 mil pessoas sem fazer nada, meio milhão de pessoas, o que é que estão cá a fazer? É de volta para os países deles, não estão cá a contribuir, estão cá a entupir. Dos imigrantes, é porque eles não fazem nada. Fazem alguns. Agora aqueles que não fazem nada, adeus. Já vão não. Todos, na sua maioria. Todos. Não há 500 mil imigrantes sem fazer nada em Portugal, como é evidente. A Fundação Francisco Manuel dos Santos agora também deve ter uma proximidade ao Chega brutal. É uma economia que chama imigrantes. E nós não podemos... A Rita
A Rita quer aumentar a construção em Portugal. Quem é que acha que vai fazer essa construção? Olha, os mesmos que estão a construir no Luxemburgo, os mesmos que estão a construir na Austrália, sabe porquê? Não, são portugueses que estão lá a ser muito bem pagos. Muito bem pagos. Se fossem bem pagos aqui, se não tivessem um Estado socialista comunista que leva metade dos lucros de uma empresa que vai para aí, aliás, vê-se trabalhar nestas leis da para habitação, 50% do lucro ser para o Estado, sinceramente é socialismo e comunismo. É a Rita Matias que vai construir estes prédios em Sintra. O Chega deixou claro no debate quinzenal na Assembleia da República que não só discordou da forma como o Governo geriu todo este processo da lei da imigração, como também não gostou de ver as alterações que o Governo Luís Montenegro fez. Então, claro que não. Isso me permite até ilustrar aquilo que estamos a discutir, porque enquanto discutimos que mecanismo é que queremos ter, continuam a acontecer coisas. Vou ler uma publicação num grupo que se chama Cidade de Agualva Cacém, precisamente no concelho onde me candidato. Diz: boa tarde, pessoal. Tenho uma prima que precisa de 2 assinaturas na junta de freguesia para dar entrada numa residência. Eu já vou assinar e vai ficar faltando uma. Alguém teria disponibilidade de ir assinar amanhã? Ela vai pagar pelo serviço. Portanto, isto é o que está a acontecer neste momento em Portugal, vendendo certidões de residência para promover uma imigração que não é regular, que não é legal e que não vem por bem, vem para prevaricar. Houve uma confirmação por parte do ministro Leitão Amaro, na reunião que teve com os grupos parlamentares, que garantiu que está a haver uma pressão dos serviços da AIMA. Tem existido uma pressão dos serviços para garantir naturalizações, nacionalidades e uma chegada abrupta de pessoas, antes que exista uma lei que regulamente, tendo em conta que não tem efeitos retroativos. Isto é preocupante. Enquanto está isto a acontecer, estamos aqui a discutir se queremos um reagrupamento familiar para pessoas com 2 anos de residência em Portugal ou só com 1 ano, casados e com filhos ou não. Quer dizer, antes... Mas o Governo, Rita Matias, o Governo o que fez foi contornar o chumbo do Tribunal Constitucional. Tendo em conta que foi um chumbo político, tendo em conta que extravasou as suas competências. O Governo nem sequer tentou perceber que, neste momento, há jurisprudência internacional, nomeadamente o Tribunal dos Direitos, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que diz que 2 anos é razoável. Porquê é que nós não fomos olhar para o resto dos quadros legais na Europa e perceber que até estávamos a legislar em linha com o que é praticado no resto da União Europeia? Quer dizer, houve até uma leitura do Tribunal Constitucional, se lerem o acórdão, percebemos até que alegam coisas que extravasam a sua competência. O Tribunal Constitucional tem que dizer o que é da competência jurídica e constitucional. Não tem nada que comentar se a AIMA, neste momento, tem serviços céleres ou não. Isso não é da competência do Tribunal Constitucional. Se eles quiserem ter este tipo de competências, demitem-se das funções que têm e vêm para a vida partidária e política. Então, o que é que o Chega defendia que o Governo devia fazer perante o chumbo do Tribunal Constitucional esta lei? Devia pedir a confirmação da lei. Quer dizer, o que é que a esquerda fez em todos os temas que quis fazer avançar? Nunca recuou nas suas intenções. Hoje comecei o dia, infelizmente, a debater com o Fabián Figueiredo. Enfim, e ele lembrava bem o tema da eutanásia. O que é que a esquerda fez? Voltou atrás com algum dos conceitos, com algum dos termos? Mudou Nunca. a lei. Continuou sempre com a mesma intenção. Mudou a lei. Portanto, porque é que nós vamos estar a pedir desculpa, estar a andar para trás, sabendo que isto é recuar, é garantir uma lei que perde firmezas? O Governo diz ainda que é possível exceções que vão ser definidas em decreto. Isto é preocupante, porque as exceções vão abrir critérios à arbitrariedade, vão deixar de existir critérios que sejam evidentes de interpretação. E por isso, sinceramente, é não compreender aquilo que foi dito. Falam muito em democracia, mas a democracia expressou-se no dia 18 de maio, quando houve uma maioria reforçada à direita, e os portugueses deram uma maioria reforçada à direita, sabendo que o tema mais badalado na campanha do Chega ao Partido Social Democrata, ao CDS, à Iniciativa Liberal, foi imigração. Mas a democracia não pode ir contra os direitos que estão consagrados na Constituição. Bom, mas qual é que é o direito consagrado na Constituição que foi violado? É que houve, por exemplo, o juiz Gonçalo Almeida Ribeiro, membro do Tribunal Constitucional, que dizia que todo o acórdão foi movido por convicções pessoais. E até acho que, sinceramente, não sou jornalista, mas deixava a nota de que era muito interessante investigar porque é que ele se afastou, porque a história afastou-se dos porque acabou o mandato. Sim, mas há tantos lá que estão com mandatos que já foram ultrapassados largamente. Estão mal, sim. Não, certamente que há pressões, nós sabemos como é que o nosso país funciona. Portanto, acho lamentável que esteja a existir uma cedência nomeadamente, se antes o primeiro diploma dizia que existia uma exclusão automática de familiares que entravam de forma ilegal no país, agora retiramos esta cedência. Portanto, estamos uma vez mais a premiar aquelas pessoas que chegam pela via irregular. Por isso eu não percebo, sinceramente, é um governo que quer ficar de bem com Deus e com o diabo. Nunca falou com o Chega sobre as alterações que estava a pensar fazer depois do chumbo do Tribunal Constitucional? Nunca falou com o Chega. Tivemos uma reunião
reunião, conforme todos os grupos parlamentares também tiveram, em que vários ministros foram à Assembleia da República, tive a oportunidade de estar nessa reunião. Um dos temas abordados, a par de muitos, foi o tema da lei de estrangeiros, onde foram proclamadas intenções, mas foi dita uma coisa muito importante, por Leitão Amaro. Antes de darmos qualquer passo, vamos conversar com o Chega. Não o fizeram. O grupo parlamentar do Partido Social Democrata avançou com a iniciativa sem dar conhecimento ao Chega. E ainda ontem tivemos aqui o líder parlamentar do Partido Social Democrata dizer que a proposta não tem nada a ver com o governo, tem que ver com o Partido Social Democrata e, portanto, neste caso, a bancada parlamentar, e que, portanto, não tinham que se justificar ao Chega. Portanto, têm que se entender. Não sei se o Partido Social Democrata está com problemas de orientação interna, mas não podem, aos seus parceiros preferenciais, acho eu, porque necessitam de maiorias, não têm uma maioria evidente, não podem dar o dito por não dito e descartar completamente as intenções iniciais que tínhamos, que era uma lei mais estrita, que regulasse fronteiras e que garantisse segurança para quem vem, para quem vai e para quem está. Que os russos que usam os vistos gold para branqueamento de capitais, para crimes ligados à corrupção, com esses o Chega não tem problema nenhum que tragam a família, que tragam os filhos, que tragam o dinheiro para branquear em Portugal e que comprem, mas qual é que é o impacto real? Comprem o direito de residência. Neste Olha, no 1,5 mercado da milhão, habitação, mas diga-me, neste 1,5 milhão no mercado da habitação, no mercado da habitação, o impacto foi brutal. Foi brutal. Proponho que façam uma comparação entre os 20 e 30 indianos que vivem em T1 T2 em Lisboa, no Porto, por todo o lado, comparem esse impacto na especulação imobiliária e nos vistos gold. Qual é que é o número de pessoas de vistos gold? Vistos gold para, não, neste 1,5 milhão de imigrantes, o branqueamento de capitais, Joana, já agora e os negócios ilícitos, estamos a falar isso aí já não há problema. 1,5 milhão de imigrantes, quantos é que são vistos gente gold? Que trabalha. Vamos avançar para o não, mas outro... era importante saber, 1,5 milhão de imigrantes, quantos é que são vistos gold? Não, é que a Joana não sabe o número. Não sabe o número e agora está aflita a tentar passar a batata uma além. nota sobre esta questão. O número de vistos gold. Quantas pessoas estão cá com vistos gold? Rita, deixa-me perguntar-lhe se esperava, de certa forma, uma maior mobilização social em Portugal para pressionar o Governo a proteger esta missão que engloba portugueses que vão em direção a Gaza. Sinceramente, eu agradeço que o Governo não se mobilize mais, porque tem feito figuras ridículas no quadro internacional. Ultimamente já bastou o reconhecimento do Estado da Palestina, que levou a que o Hamas festejasse o 7 de outubro, um dia de massacre, de violações em massa, de mortes, de reféns que ainda não foram entregues e devolvidos ao seu país e à sua família, festejam-no como um dia fundacional da Palestina. E isto é lamentável que o governo português não tenha percebido com quem estava a sentar à mesa. E agora, o que seria, já lá basta termos uma deputada da Nação que teve a faltar em 15 dias de trabalhos parlamentares para ir passear com amigos que têm figuras muito suspeitas e estranhas para quem diz que está ali a defender uma causa humanitária. O que seria ainda agora, Sofia Aparício, uma atriz em fim de carreira que agora quis ter um arzinho da sua graça e um pouquinho de atenção. É uma grande ativista há muitos anos. É preocupante perceber que esta flotilha já teve o afastamento da ativista climática, a Greta. Não teve afastamento já teve nenhum. o afastamento Ela do líder e do promotor porque disse que afinal esta flotilha estava a ser utilizada por uma série de outras causas. E é verdade, é só bandeiras arco-íris, é só causas climáticas, é tudo e o seu contrário que nada tem que ver com o reconhecimento do Estado da Palestina. Não é só Palestina. E a Joana sabe que não. É um conjunto de pessoas woke que não sabem muito bem o que é que querem, que estão ali numa crise qualquer e que sabem perfeitamente que não vão quebrar cerco nenhum. Eles não conseguem sequer navegar como deve de ser, qual cerco é que vão quebrar. Estão a prestar-se ao ridículo. Se quisessem realmente levar mantimentos, já tinham aceito a proposta do Estado de Israel para ao largo da faixa de Gaza, deixarem os seus mantimentos, mas eles não querem, eles querem ser interceptados. O Estado de Israel, o mesmo está a matar as crianças na fila da ajuda humanitária. Qual é que acha que é o objetivo desta missão, na sua opinião? O objetivo desta missão é tentar ridicularizar, tentar truncar informações, tentar obrigar o Estado de Israel a ter uma ação repressiva para com esta flotilha e depois virem os deputados, os eurodeputados, os ativistas, as atrizes, dizerem: ai Jesus, estou a ser muito atacado na minha vida. E isto é lamentável, porque esta causa podia ser defendida com dignidade. É o povo palestiniano. É lamentável perceber que se perdeu o bom senso nesta matéria. É condenável a atuação do Estado de Israel, sem dúvida. Morrem pessoas na fila à procura de comida, etc., como a Joana Mortágua dizia, sem dúvida. Mas e o Hamas, que também não permite que os mantimentos sejam entregues? Não vamos fazer nada. Mas sabe quantos conflitos estão a acontecer no mundo agora? Sabe quantas pessoas estão a ser mortas? Então e os cristãos que estão a morrer em Moçambique? Então e os cristãos que estão a morrer em um conjunto de países comunistas e a ser oprimidos? Então e os Gulag e os campos de reeducação que existem na China, por exemplo? Agora, de repente, a Palestina é tudo.
O resto não interessa nada. Se os Estados civistas estivessem realmente comprometidos com a paz, comprometidos com a dignidade de toda a pessoa humana, viravam o disco a outras matérias. Este é um conflito com 70 anos e vamos paralisar o nosso país. Nós que temos um conjunto de problemas. Eu até fico estupefacta. A Joana Mortágua fica muito preocupada com a autodeterminação do povo palestiniano. Pá, impecável. Mas quando o povo português se quer autodeterminar, quando o povo português se quer autodeterminar e dizer que não quer mais invasores, já é um ai Jesus, afinal já não podemos falar. Portanto, quer dizer, a Joana Mortágua é mais portuguesa ou é mais palestiniana? Duvido que tenha sido mais contra a Joana Troika Mortágua do que foi eleita antes por círculos eleitorais portugueses ou palestinianos? É que eu tenho dúvidas, vendo as intervenções, por exemplo, ontem, do LIVRE, do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda, eu tenho dúvidas se aquelas pessoas estão eleitas pelos portugueses e para representar os interesses dos portugueses ou se esqueceram de onde é que estão e acham que estão na Palestina. Mas sabe porque é que não estão na Palestina? Porque a autoridade palestiniana, profundamente corrupta, profundamente corrompida, não faz eleições há anos. Comprometeram-se agora com o governo português e com mais governos que supostamente vão fazer eleições, que vão afastar o Hamas, que vão garantir que os reféns são devolvidos. Na Ucrânia já alguma coisa destas aconteceu? O Estado português já reconheceu a Palestina? Já algum refém foi entregue às suas famílias? Já houve algum passo no sentido da democracia interna na Palestina? Já houve algum passo na dissolução do Hamas? Estão todos a morrer. Nada. Não houve absolutamente nada. Portanto, fizemos só figura de ridículo. Fomos alinhar com os Pedro Sanches da vida, em vez de percebermos que se calhar mais valia sermos como Giorgia Meloni, que diz que sim, aquilo que está a acontecer na Palestina é bárbaro, é atroz, mas não podemos por agora compactuar com terroristas. Mas mandou uma embarcação militar para proteger a flotilha, a Giorgia Meloni. Pronto, está mais perto do que Portugal, compreende os gastos que nós teríamos. E ficamos assim com o posicionamento das três. Resta-me agradecer a presença nesta noite de informação privilegiada aqui no Now.